bom. Não avisou aqui, mas acho que já está gravando, pelo que eu vi aqui no negócio. Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Hoje o Dr. Matheus Bocair vai apresentar mais 2 trabalhos, um sobre a eplerenona, um infarto agudo, e outro sobre a dapaglifosina. Tá? Só contextualizando, então a gente vem sempre focando num trabalho clássico, no contexto de infarto agudo. Então a gente começou lá desde a década de 80, onde não tinha terapias, basicamente era suporte, e foi vendo todas aquelas medicações, né, AS, heparina, trombolítico, angioplastia com balão, angioplastia com stent, IECA, beta-bloqueador. E aí, na década de 90, com esse boom de entender o sistema renina-angiotensina aldosterona, eles viram que usando IECA e BRA, eles conseguiam bloquear, né, a produção de angiotensina e, consequentemente, de renina, mas existia um gap ainda dessa aldosterona que estava ali sem ser bloqueada e gerando fibrose, gerando disfunção miocárdica, dilatação. E aí veio o surgimento dos antagonistas mineralocorticoides, né? O primeiro a ser estudado, na verdade, foi a espirolactona, mas foi num contexto de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, no estudo RAILS, que foi de 1999, né? Mostrando que existia um benefício dessa classe no paciente com IC crônica, e fração de ejeção muito reduzida. E aí surgiu-se, então, a dúvida se essa medicação poderia ser usada também no contexto agudo desse paciente já com disfunção grave, né? A eplerenona, para quem não conhece, é uma medicação diferente, obviamente, da espirolactona, né? Ele vai ter um radical hidroxilamase, que vai acabar fazendo com que ele seja menos seletivo dessa parte de hormonal. Então, ele acaba dando menos efeito de ginecomastia dolorosa, mastodínia, né, no caso. E em termos clínicos, assim, o que os especialistas advogam é que ele acaba fazendo um pouco menos hipercalemia do que a espirolactona. Então, às vezes, naquele contexto que você está com a espiro e, às vezes, usando uma subdose, para não aumentar muito o potássio, né, aquele potássio está sempre limítrofe, era uma opção, né? Se vocês forem pensar, a gente teve o ênfase que a gente vai aprender hoje, tem o ênfase que foi aí no contexto de IC crônica, e, na verdade, no mundo acaba sendo a droga mais usada. No Brasil, por muito tempo, a gente só teve a espirolactona, o eplerenone chegou no mercado há cerca de uns 2 anos, o nome do Inspra, né? Mas ainda tem um custo de uns R$ 140, enquanto a Espira a gente pega de graça no posto, né? Mas, de forma geral, a gente entende que, no contexto de fração de injeção reduzida, tanto a eplerenona quanto a espirolactona tem um efeito de classe, tá? Bom, depois dessa longa explicação, Matheus, a apresentação é toda sua, cara. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Só antes, passou o slide? Passou? Passou. Passou, né? Tá, só para testar mesmo. Bom dia a todos, eu me chamo Matheus Bocair, sou residente de cardiologia do Hospital Amecor, e dando continuidade ao Friday Mace Club, eu vou falar do estudo Éfesos, que é a eplerenona em pacientes com disfunção ventricular esquerda pós-infarto agudo do miocárdio. Esse estudo foi publicado no New England em abril de 2003. Como introdução, a gente fala que já era sabido na época que os bloqueadores da aldosterona reduzem a mortalidade e as hospitalizações na insuficiência cardíaca. Eles também reduzem a taxa de morte súbita por causas cardíacas na IC grave e previnem o remodelamento ventricular e a formação de colágeno na disfunção do ventrículo esquerdo pós-IAM. Como o Dr. Janine já falou, a eplerenona em relação à espironolactona, ela causa menos efeitos nos hormônios sexuais, né? Causa menos mastodínia, ela causa menos ginecomastia,
porque ela tem um radical hidroxila a mais do que a espironolactona. E sabido isso dos bloqueadores da aldosterona, o estudo Éfesos, ele veio para testar a hipótese de que o tratamento padrão para infarto mais a eplerenona nos pacientes que tinham disfunção ventricular e IC pós-infarto, eles iam testar a hipótese se eles reduzem mesmo a mortalidade geral, se a eplerenona reduz a mortalidade geral, reduz a mortalidade por causas cardiovasculares e reduz a hospitalização por eventos cardiovasculares. Então, essa é a hipótese que eles queriam testar com a eplerenona. Métodos. Foi um estudo multicêntrico, duplo cego, internacional, controlado por placebo e randomizado. Foram randomizados 6.642 pacientes em 674 centros de 37 países, dentre eles Canadá, Estados Unidos, Austrália, Israel, Nova Zelândia, África do Sul, Coreia do Sul, Taiwan, países da América Latina e da Europa. A duração do estudo foi de dezembro de 1999 a dezembro de 2001. Os critérios de inclusão, obviamente, infarto, né? Paciente tinha que estar infartado, uma disfunção ventricular esquerda, fração de ejeção menor ou igual a 40%, e ele tinha que ter critérios clínicos ou radiográficos para insuficiência cardíaca. E os critérios de exclusão foram o uso de diuréticos poupadores de potássio, né? Creatinina sérica maior que 2,5 e o potássio sérico maior que 5. Não poderiam participar do estudo. Foi dado 25 miligramas por dia de eplerenona ou placebo por 4 semanas, tendo, após, aumento da dose para 50 miligramas dia. Os pacientes receberam a terapia otimizada, né, IECA-OBRA, com diurético, com beta-bloque e terapia de reperfusão coronariana. As visitas de acompanhamento, que eles chamam de follow-up, né, ocorreram em 1 e 4 semanas, depois 3 meses, e depois disso, a cada 3 meses, até terminar o estudo. E o potássio foi dosado dessa maneira, 48 horas após o início do tratamento, aí depois 1, 4 e 5 semanas. Qualquer visita que fosse agendada, fora dessa periodicidade, e 1 semana após qualquer mudança de dose da eplerenona, estava sendo controlado rigorosamente o potássio. Então, foram randomizados 6.642 pacientes, 3.319 foram para o grupo eplerenone e 3.313 para o grupo placebo. Essa é a tabela 1 do estudo. As características dos pacientes foi feita uma homogeneização e a idade mais ou menos 64 anos, nos 2 grupos, né, mais sexo masculino, fração de ejeção em torno ali de 33%, e a concentração de creatinina em torno de 1,1, não podia ser maior que 2,5, senão nem entrava no estudo, né, e o potássio sérico ali em torno de 4,3. Bom, e os resultados desse estudo? Essa aqui é uma curva de Kaplan-Meier que fala sobre a morte por todas as causas. Percebam que vai tendo uma abertura da curva aqui no final, que a eplerenona, ela reduziu o risco relativo em 15%, no desfecho morte por todas as causas. Então, se o estudo for reproduzido 100 vezes, 95 vezes vai ter essa redução do risco para a eplerenona. Mostrou os benefícios, então, na morte por todas as causas. Essa outra tabela mostra, já por morte por causas cardiovasculares, ou hospitalização por eventos cardiovasculares. A eplerenona também reduziu o risco relativo em 13%, no desfecho
morte por causas cardiovasculares ou hospitalização por eventos cardiovasculares. Foi significativamente relevante. Também, essa tabela é interessante porque mostra um distanciamento maior do eplerenona com placebo e uma redução de risco relativo também, em taxa de morte súbita por causas cardíacas. É interessante a gente analisar isso, porque se você pensar, tipo, um medicamento, que é um bloqueador da aldosterona, reduzindo morte súbita, né? Então é interessante a gente parar e analisar isso. Geralmente, morte súbita, a gente tem as causas mais comuns de arritmia, né? E a eplerenona reduzindo causas no pós-infarto, mesmo não sendo nenhum beta-block, por exemplo. Aqui estão os desfechos primários e secundários, que a gente pode destacar o que eu acabei de falar, as causas, a morte súbita, né, que ela reduz morte por todas as causas, como foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei, morte por causas cardiovasculares ou hospitalização, que foi o segundo gráfico, e reduz também significativamente a insuficiência cardíaca. Aqui mostrando morte por todas as causas, que ela também tem benefício em todas essas variáveis em relação ao placebo, e morte por causas cardiovasculares ou hospitalização por eventos cardiovasculares, também mostrando o benefício da eplerenona. Análise de subgrupos. Eventos adversos, a gente pode destacar, entre esses que estão listados aqui, a hipercalemia. A gente sabe que a eplerenona é um diurético poupador de potássio, então ela pode causar hipercalemia. Causou mais hipercalemia do que o grupo placebo, como você pode observar aqui. E hipercalemia grave também era um fator de preocupação, né, do que ela podia causar, por isso foi dosado potássio naquela periodicidade bem rigorosa que eu citei no início. Então, dentre os eventos adversos aí, dispneia, eventos gastrointestinais, enfim, tem relevância a hipercalemia e a ginecomastia, né? Perceba que na ginecomastia foi muito pouco o número de pacientes com ginecomastia. Então, entra naquilo que o professor Giannini falou lá no início, que ele causa menos ginecomastia, até menos que o grupo placebo aqui, nesse caso. Então, a conclusão do estudo é que a adição de eplerenone à terapia médica ideal, ela reduz sim a morbidade e a mortalidade em pacientes com infarto agudo do miocárdio, complicado por disfunção ventricular esquerda e insuficiência cardíaca. E o checklist de avaliação crítica, ele dá um check em todas as condições aqui. Designação por os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, condição cega foi contemplada, os grupos eram similares, os grupos foram tratados igualmente, os resultados podem ser aplicados aos pacientes, todos os objetivos relevantes foram considerados, os benefícios do tratamento superam os riscos e custos. Beleza, Matheus. Parabéns pela apresentação. Acho que é um trabalho bem clássico, bem emblemático, né? Como eu falei também, acaba tendo um benefício de classe, tanto na eplerenona quanto ao Dactone, e acabou reforçando a questão que a gente já conhecia pelo Rails, né, do benefício dessa classe de medicação em paciente com disfunção ventricular grave, e mostrando segurança e também redução de mortalidade no contexto de disfunção aguda, né? Para quem é um pouco mais catedrático, vai dizer que apenas a eplerenona foi testado
nesse contexto de pós-infarto, né? Mas a gente usa a espirulactona, como eu falei para vocês, há quase 30 anos aqui no Brasil, sem nenhum grande efeito colateral. A única coisa, assim, que eu sempre gosto de ressaltar nas visitas à beira-leito, e nem sei se a Gabi está aí, mas até foi por uma discussão, uma conversa nossa, não uma discussão, mas uma beira-leito ali, da gente falando de um paciente pós-infarto, que a gente acreditava que ia acabar vindo com uma disfunção, e aí foi associada a espirulactona e não pensou-se, por exemplo, na dapaglifosina. E essa é a única observação que eu faço. Eu gosto muito de espirulactona, de reconhecimento mineralocorticoide, mas quando você vai pegar os trabalhos, por exemplo, o Rails, eram usados pacientes com classe funcional 3 e 4. O próprio ênfase, se eu não me engano, também conseguiu usar um pouco de classe funcional 2, mas, de forma geral, quando você pega a diretriz, a melhor recomendação para esse paciente que tem uma disfunção grave, principalmente abaixo de 40%, e está um pouco mais descompensado comparado a outras medicações. Um ponto que eu acho muito importante também ressaltar, como o Matheus falou, é que essa redução de morte por todas as causas se dá à custa de redução de morte súbita, né? E aí, quando vocês pensam, ele não é um beta-bloqueador, não é um antiarrítmico, e aí a gente entende como a IC é uma doença, na verdade, com esse caráter neuroendócrino, né? Onde a gente tem uma hiperativação de vários sistemas, né? Entre ele o renina, angiotensina, aldosterona, onde a gente bloqueando essa hiperativação, a gente reduz a descarga adrenérgica, então, com certeza, isso gera menos arritmia, promove remodelamento cardíaco, né? E, consequentemente, redução da fibrose. E uma das causas dessas arritmias, com certeza, é a fibrose, que a gente sempre, quando conversa em trabalhos de ressonância cardíaca, fala, a presença de realce tardio está corroborada com maior risco de morte súbita. Por quê? A gente sabe que essa fibrose ali, que acontece, ela é um mecanismo de arritmogênico, né? Nath, quer comentar alguma coisa? Ale? Não, Janine, acho que você falou tudo do artigo aí, as considerações. Então, em relação à classe, né, como um todo, que a gente tem a espiro, a eplerenona e também agora, né, finerenona. Então, assim, na prática, até como uma pergunta mesmo, a gente acaba utilizando, ainda mais ali no nosso cenário, né, que é mais SUS, enfim, a espiro, e aí depois a eplerenona, caso o paciente tenha efeitos colaterais, né, e qual que é, assim, Janine, essa questão da escolha, sabe, em relação à medicação da classe, se vocês, algum critério, assim, quando usa um, quando usa outro? Na verdade, o Respiro acaba sendo mais utilizado por ser mais barato, né? Desde que tem o Inspra no mercado, os cenários que eu acabei prescrevendo foi esse que eu te falei, a questão, talvez, de considerar que a eplerenona causa um pouco menos de hipercalemia do que a espirulactona, e quando o paciente, geralmente homem, tem mastodínia, ginecomastia, aí acaba preferindo a eplerenona por ter menos esse efeito, né? Aí, como eu falei, se quiser ser muito catedrático, teoricamente, apenas o Éfesos, né? Só a eplerenona foi testada nesse contexto de pós-infarto agudo, né? Os trabalhos com espirulactona, por exemplo, o Wales, foram todos no contexto de ser crônica, então, talvez não tenha uma segurança testada, mas na prática clínica é o que a gente faz há mais de 20 anos sem mostrar muito efeito colateral, né? Então, acaba ficando mais para esse cenário de intolerância mesmo. De efeitos colaterais, né? E aí, você falou da finerenona. A finerenona, por enquanto, só foi testada no contexto de fração de ejeção acima de 40, né? A gente vai ter o Priority ainda, mas ele vai ser lançado, acredito que em 2027, que vai testar a finerenona no contexto de fração de ejeção reduzida.
Ótimo, obrigada. Excelente. Pode passar para o próximo, então, Matheus. Beleza. Bom, então o próximo estudo é o DAPA-MI, que é a dapagliflozina no infarto agudo do miocárdio, sem diabetes mellitus ou insuficiência cardíaca. E também foi publicado no New England em novembro de 2023. Inibidores da SGLT2 influenciam positivamente em vários desfechos cardiometabólicos, né? Sabe-se que ela beneficia no contexto da morte cardiovascular, hospitalização por insuficiência cardíaca, redução do peso corporal e níveis de glicose em pacientes com diabetes do tipo 2, com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida ou com alto risco da doença cardiovascular. E a redução da morte cardiovascular e da hospitalização por insuficiência cardíaca também foi comprovada em pacientes com IC crônica sintomática com ou sem diabetes. Em relação aos métodos do estudo, foi um estudo duplo cego, internacional, randomizado e controlado por placebo. Foram randomizados 4.017 pacientes em 103 centros, sendo 39 na Suécia e 64 no Reino Unido. Só foram nesses dois países mesmo, de dezembro de 2020 a março de 2023. E a metodologia estatística utilizada nesse estudo foi a Win Ratio, que é a razão de vitórias, que eu vou explicar mais à frente. Os critérios de inclusão do estudo foi a idade maior ou igual a 18 anos, o infarto, com ou sem supra nos últimos 7 dias, o paciente tinha que estar hemodinamicamente estável na randomização, e ele tinha que ter uma evidência de uma imagem com comprometimento da função sistólica, regional ou global do ventrículo esquerdo, durante a hospitalização relacionada ao infarto, ao evento índice, né? E os critérios de exclusão, como o próprio trabalho já fala, ele não podia ter diabetes e nem uma IC previamente diagnosticada. Também não podia ter DRC grave, uma taxa de filtração glomerular menor que 20, uma insuficiência hepática grave, Child Pug C, qualquer malignidade ativa. Não podia já estar em tratamento com o inibidor do SGLT2 e não podia ter intolerância à dapagliflozina, que ele já conhecesse. Então, foi utilizado 10 miligramas por dia de dapagliflozina, mais o tratamento padrão, que seria a terapia antiplaquetária dupla, inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona e EcoBRA, né, estatinas, e a revascularização coronariana. Nos pacientes hospitalizados por infarto, né, esse tratamento padrão com a 10 mg dia de dapagliflozina foram os pacientes hospitalizados por infarto com função sistólica prejudicada, mas, relembrando, sem diabetes e sem insuficiência cardíaca. Foram randomizados, então, 4.017 pacientes, sendo que 2.019 foram para o grupo da dapagliflozina e 1.998 para o grupo placebo. Aqui, mais uma vez, mostrando que assinaram o termo de consentimento, né, 4.098, só que, na verdade, só foram randomizados, de fato, 4.017, mais de 1.100 na Suécia, mais de 2.800 no Reino Unido, e aqui alocados para dapagliflozina 2019, como eu falei, e alocados para placebo 1998. Alguns descontinuaram do estudo, 5, né, descontinuaram do estudo, completaram 2014, então, do grupo da dapagliflozina, e completaram 1994 do grupo do placebo, descontinuaram o estudo, foram 4 pacientes. Sobre a tabela 1, né, as características dos pacientes, foi feita uma homogeneização, idade em torno de 63 anos, maioria ali maioria do sexo masculino, e as outras características aqui, todas homogeneizadas, pode ser infarto com supra ou sem supra, como eu falei,
E um detalhe interessante é que a hemoglobina glicada, né, 5,7, em torno de 5,7, não podia ser paciente diabético. Em relação aos resultados do estudo. Bom, essa tabela é a mais importante do estudo, né, porque ela usa aquilo que eu falei antes, o estudo usa a metodologia estatística do win ratio, que é a razão de vitórias. Como que se dá essa metodologia? Foi feita uma composição hierárquica dos desfechos. Então, daqui do 1 ao 7, do desfecho mais importante, hierarquicamente, até o desfecho menos importante. Então, respectivamente, morte, internação por IC, infarto não fatal, FA, flutter, novo diagnóstico de diabetes, classe funcional de NIRA e perda de peso maior ou igual a 5%. E aí, como que funciona? Como que funcionou isso? Eles pegaram um de cada grupo, um paciente de cada grupo, para comparar entre si de maneira hierárquica. Ou seja, o primeiro desfecho a comparar os dois foi o desfecho morte, que seria o mais importante hierarquicamente. E aí foi avaliado o tempo que leva para um paciente morrer primeiro. Ou seja, grupo da dapagliflozina, grupo do placebo. Quem morrer primeiro, perde. E ganha ponto o grupo que ficou vivo. É mais ou menos isso. Então, a razão de vitórias, a vitória é dada para aquele que ficou vivo. Então, essa é a metodologia do estudo. Mas vamos supor que a morte chegasse ao mesmo tempo para os dois. Então, houve um empate. E aí, quando há um empate, vai para o próximo desfecho. No caso aqui, internação por IC. Ah, beleza. Aí, quem interna por IC primeiro, perde. Aí dá a vitória para o outro grupo. Ah, se empatar, vai para o terceiro desfecho, e assim sucessivamente. Então, a gente percebe aqui nesse gráfico que no componente 1, que seria a morte, teve muito empate. No componente 1 e 2, internação por IC, também teve muito empate. Aí pula para infarto não fatal, também muito empate. Então, assim, a gente já percebe que só lá nos últimos desfechos, na última hierarquia lá dos desfechos, que seria no diagnóstico de diabetes, que componente 5 aqui, classe funcional de NIRA e perda de peso maior ou igual a 5%, só nesses desfechos que começa a ter uma vantagem da dapagliflozina nas vitórias em comparação de um grupo para o outro. O que isso quer dizer? A gente já percebe aqui que, pelo fato de ter muito empate aqui nos primeiros desfechos, a gente já percebe que não reduz desfecho duro, né? Não reduz morte, não reduz internação por IC. Então, a gente já percebe por aí. É interessante essa metodologia, né? Win ratio, razão de vitórias. Os desfechos secundários, como eu destaquei ali, estatisticamente significativo foi a redução do risco para um novo diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, a dapagliflozina, ela reduziu ali o risco de um paciente apresentar um novo diagnóstico de diabetes. Reduziu ali o risco em 47%. Esse gráfico ilustra o que eu acabei de falar. É um gráfico que foi até dado um zoom ali para dar uma maior percepção da diferença. Nos pacientes aqui com um novo diagnóstico de diabetes, né, a dapagliflozina, ela reduziu esse risco em relação ao placebo de um novo diagnóstico de diabetes tipo 2. Aqui é um gráfico que também ilustra os subgrupos, né, as variáveis, todas as variáveis, quase todas, elas demonstram um benefício da dapagliflozina em relação ao placebo. E esse gráfico aqui, a gente lembra ali que o diagnóstico de diabetes estava no quinto
no quinto componente hierárquico, e aqui é da perda ou ganho de peso, né, que seria o último ganho hierárquico lá, a última hierarquia dos desfechos. Então, ele compara aqui, ele fala que, em relação ao placebo, a dapagliflozina, se você usar ela nesse contexto, você não ganha peso. Às vezes você até perde ali nos primeiros meses, nos primeiros 2 meses, nos primeiros 12 meses, até perde 2 quilos, mas depois ganha um pouquinho ali quando vai passando o tempo. Mas, de qualquer forma, ela não ultrapassa a linha de ganho de peso. Então, a dapagliflozina, ela ou mantém o peso ou até mesmo reduz. Você não ganha peso com a dapagliflozina, que é um benefício que o estudo mostrou também. Em relação à segurança do estudo, o estudo foi seguro, não teve um número significativo de eventos adversos. Aqui está uma tabela que demonstra que os eventos adversos, ou os sérios eventos adversos, né, eles não foram tão altos, não tiveram um valor tão alto. E a gente tem que destacar que esse estudo teve algumas limitações. Por exemplo, com a exclusão dos pacientes com diabetes e IC, né, a população inscrita apresentou menor risco de eventos cardiovasculares em comparação com outros estudos. Isso é óbvio. Diabetes e IC, se você excluir os dois, né, vai ficar com menor risco de eventos mesmo. Tem que também considerar que o estudo foi conduzido durante a pandemia da Covid e nos períodos ali pós-pandemia, que tiveram geralmente menos hospitalizações do que em períodos anteriores. Todos esses fatores contribuíram potencialmente para menor incidência de morte cardiovascular e hospitalização por IC e infarto em relação aos estudos anteriores de infarto. Além disso, foi realizado em apenas 2 países e a taxa de eventos para morte cardiovascular e hospitalização por IC foi menor do que o esperado. O desfecho primário foi alterado durante o estudo devido à baixa taxa de eventos, como eu falei. A população do estudo teve um baixo risco, porque excluiu diabetes IC, e por todos esses outros fatores que eu falei. E a dapagliflozina, mesmo sem ter um poder para avaliar o efeito nos desfechos duros, né, individuais ou compostos, ela resultou em benefícios cardiometabólicos, que são relevantes nessa população de baixo risco. Então, são o que eu comentei anteriormente, que estão lá no quinto, sexto, sétimo lugar da categoria, da hierarquia, dos desfechos. Teve esse benefício cardiometabólico. Então, a conclusão que se pode ter do estudo, que o tratamento com dapagliflozina levou a benefícios significativos nos desfechos cardiometabólicos, mas não teve impacto na morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca em comparação com o grupo placebo. Em relação ao checklist de avaliação crítica do artigo, em relação aos desfechos primários, a designação para os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Em relação aos desfechos secundários, condição cega foi contemplada, os grupos comparados eram similares, no início do estudo, e os grupos foram tratados igualmente. E sobre essa última pergunta aqui, é possível incorporar os resultados na prática clínica? Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados. Aí, o professor Giannini fez até botou um ponto de interrogação, fez uma provocação aqui, né? Se esses resultados, eles podem ser aplicados aos nossos pacientes. E se os benefícios do tratamento superam os riscos e os custos. Beleza. Já vou abrir para os outros chefes aí, para comentarem. Mas, Matheus, parabéns, viu, pela apresentação. Cara, excelente didática aí para falar sobre o ratio. Não sei se todo mundo já conhecia. Eu mesmo também, na hora ali, sempre que eu sentei para dar uma pesquisada, para ajudar a explicar um pouquinho melhor. A gente está acostumado com a razão de risco relativo, né? E aí é meio contraintuitivo quando você vê o gráfico ali, o DAPA teve mais, mas teve benefício. Então, parabéns, foi muito bem. Tá? Reforçando que é um artigo, na verdade, não é aquele RCT clássico também, no sentido de
recrutar pacientes e fazer uma comparação. Ele é uma análise de registros, né? E aí vocês sempre vão ver, quando pegar análise de registro, Suécia e Estados Unidos são sempre muito bem organizados, né? E quando a gente fala de GLT2, eu me incluo nisso, eu acho que a gente, de certa forma, é bastante emocionado no sentido de ser uma medicação tão boa, com tantos benefícios, que a gente acaba extrapolando, né? Se você for lá na UCO agora, vai ter paciente com droga vasoativa e usando dapaglifosina. E aí, quando você pega o DAPA-ACT ou o IMPACT, nenhum trabalho ainda, tipo, digamos, se autorizou, tipo, usar essa medicação, por exemplo, nesse cenário. E aí a gente até brinca, né, que teve o benefício lá das estatinas, a gente fala, tem que colocar estatina na caixa d'água para dar para todo mundo. E desde o DECLARE, que foi o primeiro trabalho que do GLT2, desculpa, do EMPA-REG, né, que foi em 2015, DECLARE de 2019. Porque, assim, não sei se vocês sabem, mas em 2007, houve uma meta-análise com a rosiglitazona, tá? E essa meta-análise mostrou que a rosiglitazona parecia estar piorando desfechos, principalmente de C e morte cardiovascular. E desde então o FDA passou a obrigar qualquer medicação para tratamento de diabetes deveria ter um grande trabalho clínico mostrando segurança em desfecho cardiovascular, tá? Se vocês forem parar para pensar, o grande trabalho que a gente tinha, que era o KPDS, de metformina, é um trabalho um pouco mais neutro na questão de morte cardiovascular. E aí, quando o EMPA-REG veio, para a priori mostrar uma não inferioridade, seria uma medicação segura, na verdade foi uma medicação que reduziu a internação por IC, reduziu morte cardiovascular e reduziu hospitalização. Depois o DECLARE, com a dapaglifosina, um contexto de paciente um pouco menos grave, reduziu a hospitalização por IC. E aí a verdade é que já tem 10 anos de GLT2 e a gente ainda está tentando entender como essa medicação atua nos pacientes com IC. E é uma medicação que começou aí para endócrino, tratamento de diabetes, e hoje é amplamente utilizada pela cardiologia, né? Como eu falei, eu acho que a gente utiliza até mais do que deveria, por conhecer os benefícios da droga, né? Principalmente benefícios a longo prazo, redução de IC, de morte, inclusive de morte arrítmica, né? De morte súbita. Mas esse trabalho foi, de certa forma, um balde de água fria, no sentido que ele pegou pacientes bem menos graves, de muito baixo risco, pacientes que não tinham IC, que não tinham diabetes, e que talvez tivesse um risco ali de ter uma ICFEP por ter tido um infarto recente, mas se vocês compararem com trabalhos muito antigos, né, esse é um trabalho relativamente recente, 3 anos atrás, os pacientes foram muito bem tratados e tratados rapidamente, né? Então, talvez não ficaram com uma sequela que valesse a pena usar essa medicação. Então, foi até o que eu conversei com o Matheus. Eu queria deixar esse ponto de interrogação, até para pedir a opinião também da Lê, da Nath, que também estão aí, de como eles incorporariam isso na prática clínica delas, né? Ao meu ver, é uma medicação que, aquilo como o Daniel sempre fala quando ele vem, né? O paciente chegou infartado com supra na emergência, você vai fazer uma dapaglifosina ali para a medicação? Não é, né? Também não é uma estatina, você vai fazer o AS, o segundo tiro antiplaquetário, e vai fazer angioplastia. Depois de 24 horas, de 48 horas, você vai começar a introduzir as medicações que você quer que esse paciente receba alta, né? É lógico que esse trabalho não avaliou o paciente com fração de injeção levemente reduzida, fração de injeção reduzida, que é diabético, vai ser uma medicação que a gente com certeza vai querer entrar, né? Mas se é um paciente que eventualmente não ficou com disfunção, ou que a gente não sabe se ficou com disfunção, né? Que às vezes demorou para fazer o eco, que não tenha sintomas de C, que a glicada não tenha havido elevada, talvez é uma medicação que a gente não precisaria começar, ou tem quem olha o copo meio cheio, né? É um paciente que talvez tenha um risco maior do que esse trabalho e compensa a gente deixar, porque pega pelo SUS e, eventualmente, ele
tem algum benefício cardiometabólico, né? Na verdade, não vai acabar pegando pelo SUS, porque não vai ter nem C, nem diabetes, né? Seguindo esse trabalho. Mas abrir para a Nath, para ler, se quiserem comentar. Muito boa a apresentação, muito boa. É diferente mesmo esse tipo de análise, né? E assim, a gente até brinca que sempre quando sai uma medicação, digamos, nova, né? Relativamente nova aí, é igual a moda, né? Vem, aí mostra os benefícios, aí todo mundo quer usar, aí vai usando em todo mundo até começar a ter os efeitos colaterais, ou enfim, né? O outro lado, e aí equilibrar para quem realmente precisa, né? E acho que a gente ainda está caminhando aí com muitas novidades. Os pacientes já que ficam com fração de ejeção reduzida, eu tenho já usado sempre, né, ali no contexto da IC, e para pacientes que não tenham, assim, nem hemoglobina glicada alterada, né, sem diagnóstico, nem de pré-diabetes, nenhuma sequela, eu ainda fico, às vezes, na dúvida se vai ter algum benefício, né, enfim. O fato, já ali no estudo mesmo, e a gente uma vez até conversou sobre, era uma outra apresentação, mas em relação à classe funcional, nesses estudos de medicação que envolve perda de peso, se realmente a classe funcional melhora com a medicação ou melhora com a perda de peso, né? Porque às vezes o paciente perdendo peso, ele se sente melhor e melhora também a classe funcional, né? Então, tem alguns viés, mas eu acredito que é uma medicação muito promissora. A única coisa que eu tenho, assim, que às vezes aumenta um pouco de infecção urinária, né, mais em mulheres. Então, é o que acaba limitando. Mas eu acho que é uma medicação que vai vir e vai se instalar ainda para cenários mais brandos, assim como esse estudo está tentando mostrar. Eu acho que ela vai ainda entrar em mais cenários do que hoje. Eu acho que é só uma questão de tempo e de ter mais resultados mais, assim, coerentes. Acho que é isso. Beleza. Na verdade, até esqueci de comentar, só pegar o gancho que você falou, Lê, que até uma das prorrogações de eu trazer esse artigo agora, com base naquilo que eu falei para vocês lá da discussão Beira-Leito, é que esse trabalho não avaliou isso, obviamente, mas quando você pega o Deliver, o DAPF, o Emperor Reduced, todos eles tinham uma inclusão grande de pacientes em classe funcional 2, assim, chega a 70%, 80% de pacientes em classe funcional 2, comparado ao EFAS, o Rails, onde praticamente era pacientes em classe funcional 3 e 4, entendeu? Então, assim, é lógico que quando o paciente tem C, a gente sempre vai procurar associar o quarteto, mas na minha cabeça, assim, numa ordem hierárquica, a DAPA, por ser testada em pacientes em classe funcional 2, acaba entrando primeiro, que é Spiro. Assim, as duas são bem toleradas, na prática a gente acaba sempre entrando com as duas de cara, né? E, eventualmente, se o paciente está um pouco mais hipotenso, o vasodilatador você segura um pouco, ou se ele está um pouco mais congesto, o beta-bloqueador você segura um pouco, mas só ressaltar essa questão que você falou de classe funcional, que a gente tem uma segurança boa no contexto de CFR, né, fora do contexto desse trabalho, mas em pacientes com classes funcionais menores, né, diferente da Spiro e da Eplerenona, que foram pacientes com maior gravidade. Acho que a Nath ia falar, eu cortei ela. Não, eu ia falar, mas aqui tem muita criança gritando aqui em casa. Pode continuar. Não, eu ia falar só sobre essa forma de análise estatística. Eu fiquei, sinceramente, bem confusa. Bem confusa, assim, mas depois o Matheus explicou. Parece meio que round 6, sabe? Vai eliminando conforme você vai. Mas eu vou ler sobre, porque eu nunca vi nenhum artigo com essa metodologia. É contra-intuitivo, né? Ela acaba funcionando ao contrário do que a gente está acostumado. Mas pelo que a gente deu uma estudada, né, Matheus?
ela acaba sendo melhor nesse contexto onde você tem poucos eventos, então teve menos de 100 mortes, coisa assim, né? E principalmente quando o trabalho é feito a partir de registros registros populacionais, né? Não é aquele trabalho de corte, né? Que você vai acompanhando o paciente, é um trabalho, de certa forma, retrospectivo, né? Justamente por ter esse desfecho hierárquico. Então, assim, se você usasse a forma convencional, você teria uma redução de risco relativo, mas muito às custas de redução de novo diabetes de C, entendeu? E aí talvez você teria um trabalho extrapolado, né? Falar, nossa, a DAPA é boa nesse contexto, sendo que, na verdade, ela não reduziu nenhum desfecho duro, né? Ela só reduziu surrogate endpoints, né? Esses desfechos secundários, esses desfechos substitutos que a gente fala. Agora, assim, em relação ao uso do SGLT2, das dapaglifosinas, assim, eu também utilizo bem na consonância que a Letéia colocou, sabe? Uma redução é muito importante, né, de benefício nesses casos, né? E assim, às vezes eu acabo extrapolando naquele paciente que eu vejo que tem uma glicada ali limítrofe e às vezes tem já um dano cardiovascular incipiente, sabe? Porque eu sempre falo da questão da ICFEP, que ela é muito difícil, às vezes, de você fazer o diagnóstico, às vezes, ecocardiográfico, se você não usa algumas metodologias a mais, né? Acaba ficando, assim, muita questão da clínica do paciente. E, às vezes, aquele paciente que eu tenho dúvida se a classe funcional dele é 1 e 2, mais por um destreinamento ou do que por uma IC, uma ICFEP, por exemplo, eu acabo utilizando, sabe? Porque eu acho que ele tem um mecanismo hemodinâmico, assim, interessantíssimo, até inflamatório, né, que já se estudou, e acho, assim, um perfil de segurança até ok, dentro daquelas limitações ali da mulher, né, do homem, principalmente na questão de origem genital, as infecções, eu acabo orientando bastante a higienização, mas mesmo assim ainda tenho visto alguns casos, sabe? Mesmo com as orientações, mesmo com as coisas, casos graves de infecção genital, assim, a ponto de fazer uma sepse, eu acho que eu só vi uma vez uma paciente, mas ela é muito comórbida e ela tinha outros fatores também. Não sei se foi preponderantemente só se ela não tivesse usando, ela talvez não faria uma ITU grave, entendeu? Acho que é isso. Perfeito, mas eu acho que eu compartilho da sua dificuldade, assim, como o Lê falou também, e CFR é muito fácil, né? Você bate ali, é um número, mas fazer o diagnóstico de CFEP, eu acho que é realmente um desafio, ainda mais no contexto Brasil, que a gente tem pouca disponibilidade de recursos, né? Tipo, a gente não faz aquela prova de acetilcolina, faz teste invasivo com catéter de Swan-Ganz e ergospiro, né? No contexto de cenário particular, que às vezes eu consigo fazer é o eco de esforço, né? O Jefferson acaba fazendo para mim lá, mas é um custo particular, não cobrado pelo convênio, né? Quando acaba sendo aquele paciente ali que, quando você joga no RFPF, está ali no risco mais intermediário, né? Mas realmente eu também extrapolo nesse sentido, né? Quando eu acho ali que pode ser uma ICFEP, está intermediário, porque eu acho que o risco acaba compensando. E só aproveitando o gancho também, vocês tinham comentado, né, em relação a entrar, às vezes, até antes da expiro, enfim. Porque, assim, se a gente for pegar na fração de injeção reduzida, tem o quarteto ali, fica mais fácil, né, digamos. Em outros casos, não. E aí tem muitos pacientes que muitas vezes não toleram muito, por pressão mesmo, né, ficam mais hipotensos. Porque as outras medicações, tudo também levam à hipotensão, né? E a DAPA não. Então, às vezes eu penso assim, bom, por que não usar, né? E acaba indo também como uma tentativa, né? Mas é isso, eu acho que é muito promissor, acho que ainda vai entrar em mais cenários até. Realmente, é questão da hipotensão,
eu acho que ela é um paradigma no sentido, assim, da gente fazer diagnóstico e da nossa ansiedade, porque a hipotensão no paciente de Cefer mesmo, com esses novos, como assim, o interesse, quando você cometeu uma valsartana, com toda a terapia, o quinteto ali, ela, muitas vezes, ela não me incomoda tanto, porque ela até vem com aquela pressão limítrofe, mas ela não é sintomática, eu permito. E quando, eu não acho que você deve conhecer, Janine, o Sandrigo, essa galera aí do transplante, da IC, lá de São Paulo, eles falavam muito isso quando quando começou a droga, quando começou a se usar, dessa hipotensão, mas sem tantos sintomas, tolerável, sabe? E aí o benefício disso é de você tirar e assim, sinceramente, não mexer tanto na hemodinâmica, no sintoma, mas fazer diferença na sobrevida, sabe? Então, essa questão da hipotensão, aí eu utilizando a DAPA, tudo, eu meio que deixo, desde que eu monitorizo isso ativamente, né? Eu faço no consultório, alguns pacientes, principalmente idoso, tal, a pressão em pé, sabe? Em todos os pacientes, eu tenho esse cuidado de fazer na primeira consulta e quando tem essas medicações. E eu percebo que às vezes, assim, já chegou de o cara fazer lá, tem a sua pressão basal de 8/6, aí você faz no consultório a medida da PA, ele em pé, 7/6, e assim, tá sentindo alguma coisa? Nada, assim, sabe? E nesses casos eu tolero. Tem casos que eu não deixo. E aí eu vejo que esses colegas ficam meio ansiosos com essa questão, assim, mas é uma coisa pessoal. Eu quero ver, assim, de vocês, o que vocês fazem em relação a isso. Eu tenho uma vertente puxada para esse. Eu só não fiz IC e transplante porque eu sabia que eu não ia utilizar aqui em Cuiabá. Mas eu tenho a tendência de querer vasodilatar sempre mais, né? Mas assim, eu tenho meu viés também de estar na UCO, né? Então os meninos veem que, para mim, em relação a vocês na enfermaria, é muito fácil. Eu tenho uma PAI, eu coloco o IV1000, às vezes passo Swan-Ganz e eu consigo ver que a resistência vascular do paciente está alta, então eu vou agir ali na resistência e vou esquecer a pressão, que eu falo aos meninos, esquece a pressão, enquanto o paciente estiver acordado, conversando, urinando, se ele tiver com 8/5, tá lindo. O foco é você vasodilatar mais para melhorar o débito dele. E a gente acaba vendo isso. Muitas vezes, lógico, eu estou com o paciente na mão ali, para mim é mais fácil, né? No contexto de consultório, é mais trabalho de formiguinha ali, igual você falou. Chegou um paciente com muito entendendo hipotensão, às vezes eu começo primeiro com a DAPA, associo um metoprolol, que não age tanto na impressão, se ele não está descompensado, com gesto, né? Entro com uma Espiro, eventualmente começa uma losartana, um captopril, dose baixa, para ver se ele tolera, vou otimizando devagar, para depois associar um entresto, entendeu? Mas no contexto ali de UTI, com o paciente na mão, tendo uma linha arterial, tendo um monitor de débito, é muito mais fácil fazer essa vasodilatação, né? E a gente tem ali na nossa cara, né? E os residentes conseguem ver que, na maioria das vezes, o paciente ali, esse grave está ali com 9/6 de pressão, na hora que eles ligam no IPRID, doutor, mas não vai fazer hipotensão, não vai parar nem nada. De repente ele começa baixinho ali com 2 ml, aumenta para 5, 7, e quando ele começa a aumentar o NIPRID, o paciente paradoxalmente começa a aumentar a pressão, justamente porque ele está ganhando débito por reduzir a resistência vascular. Aí, Matheus, antes de terminar a fala, parabéns pela apresentação, ficou excelente. Obrigado. Lê? É isso mesmo. Acho que tá, os comentários já feitos, acho que é isso aí. Parabéns. Beleza. Algum residente quer perguntar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa? Valeu, doutor. Não. Beleza. Então tá bom, gente. Obrigado por mais uma sexta. Uma boa sexta, bom final de semana a todos. Na próxima semana, o Matheus Duarte vai apresentar um trabalho sobre fibrinólise transferir para angioplastia e vai mostrar para a gente o Rivalor, né, que foi publicado essa semana. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau.